Scorsese, com sua habilidade singular, distancia-se de qualquer julgamento ou preconceito, revelando as crenças do povo de maneira autêntica e reverente. Um exemplo pungente dessa abordagem respeitosa é a sua representação da coruja, criatura sagrada na cultura Osage. Associada frequentemente à morte e ao plano espiritual, Scorsese entrelaça essa convicção de forma irrepreensível na trama do filme. Aos 44 minutos de projeção, desenrola-se um dos momentos mais sublimes da película. Byron Burkhart, irmão de Ernest, ergue-se de uma cama ao ar livre e adentra a casa. A câmera, fluindo sem cortes, acompanha Byron, deixando fora de cena enquanto percorre diversos aposentos até estacionar diante de Lizzie Key, mãe de Molly. Somente neste instante ocorre um corte, revelando uma janela. É ali que uma coruja aparece e pousa, depois salta para o quarto e voa em direção à câmera, ocupando toda a tela. Neste trecho cinematográfico primoroso, Scorsese não apenas narra, mas transcende, tece uma narrativa visual envolvente que celebra a riqueza espiritual da cultura Osage. Cada movimento da câmera, cada transição sutil, culmina nesse instante magistral em que a coruja, símbolo venerado, assume sua importância na narrativa, conferindo uma camada de significado que ressoa para além da tela. A habilidade do diretor em empregar simbolismo não apenas adiciona complexidade à trama, mas também proporciona aos espectadores uma oportunidade de reflexão e interpretação pessoal. Cada cena é cuidadosamente construída, incorporando metáforas visuais que não apenas cativam a atenção, mas também convidam à contemplação sobre os temas subjacentes. Um momento notável em que o octogenário cineasta exibe sua maestria ocorre em um trecho aparentemente trivial do roteiro, precisamente aos 18 minutos da projeção. Molly, serenamente instalada no táxi, aguarda que a efervescência de Ernest, extasiado com uma corrida de carros desenrolando-se na rua enlameada da cidade, alcance seu ápice e se dissipe. A beleza dessa cena revela-se na meticulosa direção de arte, assim como na imagem icônica de um cavalo branco empinado, contrastando de maneira poética com a perspectiva da câmera, posicionada estrategicamente diante dos veículos que se aproximam. Este é um momento de singular beleza, onde a composição visual extrapola a narrativa, conferindo uma dimensão estética que eleva a experiência cinematográfica. Molly se destaca não apenas como uma figura central, mas também como um símbolo que abrange dimensões profundas na trama. O epicentro dramático da narrativa é a história de amor entre ela e Ernest. Este romance delineia o processo emocional de Molly na busca por compreender a magnitude dos acontecimentos. Gradualmente, ela também passa a entender o papel desempenhado pelo marido na destruição de sua família. A trama revela camadas intricadas da psique humana, mostrando como Molly reage diante das circunstâncias devastadoras. Ela personifica as vítimas do genocídio perpetrado sistematicamente pelos colonizadores brancos contra os Osage, destacando-se como um símbolo do sofrimento, especialmente no âmbito de sua própria família. A narrativa vai além, desmascarando a fachada presumidamente pacífica e bem-intencionada dos homens brancos, notadamente Ernest e seu tio Halley, e revelando um processo diabólico subjacente. A história de Molly transcende não apenas sua jornada pessoal, mas também reflete o destino compartilhado por muitas outras vítimas de genocídio. O filme, assim, eleva-se acima do mero entretenimento, transformando-se em uma plataforma significativa para a reflexão sobre questões sociais profundas, tais como o genocídio, preconceito racial e a persistente desumanização sistemática na sociedade contemporânea. A maestria cinematográfica de Martin Scorsese, aliada ao talento do diretor de fotografia Rodrigo Prieto, resplandece em cada quadro, revelando momentos cinematográficos de excepcional qualidade. Um exemplo marcante desse virtuosismo é a utilização da câmera subjetiva, habilmente empregada para representar a visão de Molly. Nessa cena memorável, enquanto ela caminha ao lado do trem, os passageiros brancos, imersos na fumaça, dirigem olhares hostis à indígena, construindo uma atmosfera impregnada de tensão. Outro instante magistral de utilização da câmera subjetiva, agora representando a perspectiva de Ernest, desvela-se na quietude da madrugada. Após o retorno de Ernest do local de mais um crime hediondo, a câmera percorre meticulosamente os cômodos de sua casa, delineando sua busca desesperada pela esposa. Finalmente, a câmera se detém diante de uma porta que se abre para revelar, no final da escada do porão, Molly e outras mulheres aterrorizadas.
Sem proferir uma palavra, Ernest não precisa verbalizar a tragédia. O grito dolorido de Molly ressoa, ecoando a compreensão de que mais um ente querido de sua família foi vítima de outro assassinato. Explorando sua distintiva técnica de alternar entre narradores, o diretor imprime uma marca única no roteiro, proporcionando a oportunidade para um personagem, em um momento singular, detalhar sua estratégia meticulosa e os sentimentos que o envolvem ao realizar uma tarefa maléfica. A maestria narrativa se revela ainda mais quando a cronologia da história é ocasionalmente quebrada, transportando os espectadores para eventos específicos, como o chocante assassinato de uma das irmãs. Este método não apenas adiciona complexidade à trama, mas também intensifica a frieza e a crueldade do ato, introduzindo dimensões extras de horror à narrativa, ampliando sua abrangência. Ao adotar essa abordagem não linear, o cineasta constrói uma narrativa que transcende a mera contagem de eventos, transformando-se em uma exploração profunda da psique humana em circunstâncias extremas. A alternância de perspectivas permite que o público compreenda não apenas os eventos em si, mas também os motivos e as complexidades emocionais que impulsionam as ações dos personagens. Além disso, o roteiro sagazmente utiliza a técnica para criar um suspense constante, mantendo os espectadores no limiar de suas cadeiras, ansiosos para descobrir os próximos desdobramentos dessa trama intricada. A imersão na mente dos personagens, guiada pela narrativa não convencional, transforma a experiência cinematográfica em uma jornada emocionalmente envolvente e intelectualmente estimulante. Em resumo, a abordagem única de Martin Scorsese em Assassinos da Lua das Flores, através da alternância de narradores e quebra da linearidade, não apenas enriquece a narrativa com profundidade emocional, mas também intensifica a complexidade dos eventos retratados. A exploração corajosa da violência e suas consequências revela-se como uma obra-prima cinematográfica que desafia as convenções, deixando uma marca indelével na mente do espectador. Explorando temáticas de significativa importância histórica e social, o filme revela uma notável coesão em sua narrativa, introduzindo uma cena memorável num cinema. Nesse contexto, um documentário lança referências impactantes ao massacre de Tulsa, um episódio sômbrio que se estendeu por 2 dias, testemunhando a brutalidade de uma multidão de racistas contra a população negra de um distrito urbano. O resultado foi devastador, com centenas de vítimas fatais e milhares de feridos, refletindo, lamentavelmente, o descaso histórico. A obra destaca, de maneira eloquente, a crucial negligência das autoridades que contribuiu para a tragédia que se abateu sobre os Osage. Ao contextualizar os eventos em Tulsa, o filme presta homenagem às vítimas esquecidas e injustiçadas, além de iluminar as estruturas sociais e políticas que permitiram tais atrocidades. Sua abordagem corajosa explora uma parte obscura da história, proporcionando não apenas educação, mas também incitando uma reflexão profunda sobre racismo sistêmico, injustiça e a responsabilidade das autoridades em proteger todos os cidadãos. A inclusão desses elementos na narrativa amplia a compreensão do público sobre os motivos subjacentes às tragédias que assolaram a comunidade Osage. Ao expor a negligência institucional e a impunidade que perpetuaram o mal, Assassinos da Lua das Flores transcende o mero entretenimento, transformando-se em uma poderosa ferramenta para a conscientização social. Como é característico de sua abordagem, Martin Scorsese não hesita em representar a violência de maneira explícita, quando necessário para a verossimilhança e impacto da narrativa. A brutalidade infligida aos membros da comunidade Osage é apresentada sem filtros, revelando a natureza animalesca dos perpetradores e a profundidade sômbria da trama. A direção habilidosa de Scorsese não apenas expõe os horrores físicos, mas também mergulha nas repercussões emocionais e sociais desencadeadas por esses atos cruéis. Contudo, mesmo em sua excelência, devemos reconhecer a busca incessante, por vezes inalcançável, pela perfeição. Em um momento marcante de seu filme, durante os turbulentos casos de assassinatos nos Osage, um episódio desperta atenção peculiar. Em meio ao silêncio da madrugada, um estrondo violento rompe a tranquilidade, levando os personagens, incluindo Ernest e seus vizinhos, a saírem de suas casas em busca da causa. Ao chegarem, encontram a casa da irmã de Molly reduzida a destroços pela explosão. A cena é avassaladora, com uma quantidade enorme de detritos e sujeira, testemunhos da fúria desencadeada.
Contudo, Scorsese faz uma escolha artística peculiar ao retratar a mulher Osage em posição pacífica, desafiando a lógica do caos. Na realidade, após tal explosão, poderíamos esperar ver apenas pedaços do corpo dela. No entanto, o diretor opta por mostrar o corpo dela praticamente intacto, destacando-o em meio ao caos. Essa escolha desafia os limites do verossímil e suscita a pergunta: qual a intenção do cineasta por trás dessa representação do corpo intacto em meio ao caos? O cineasta utiliza de maneira estratégica os ângulos plongée, buscando destacar a vulnerabilidade dos Osage e proporcionar um impacto mais profundo ao espectador. Scorsese, apreciador também dos ângulos contra-plongée, comete um equívoco notável em uma cena crucial. Perto do final, Ernest, recém-preso, comprometido com as autoridades policiais, é obrigado a permanecer em pé diante delas. Este é um deslize do experiente cineasta, haja vista que Ernest está numa situação de submissão. Em seu íntimo, ele compreende que será julgado e condenado por seus crimes. Assim, seria mais apropriado empregar o ângulo plongée para evidenciar a situação do protagonista diante das autoridades. A escolha do contra-plongée, embora resulte em uma tomada bela, serve para enfatizar uma situação que não condiz com a realidade narrativa. Esta é uma evidência de que mesmo um cineasta experiente e talentoso como Scorsese não está isento de cometer equívocos. Ao concluir o filme, Scorsese acrescenta um toque de autenticidade ao exibir o título inicialmente em caracteres da língua Osage. Esse gesto vai além de apenas conferir uma autenticidade tangível à narrativa. Ele representa uma homenagem reverente à cultura Osage, oferecendo-lhe o merecido destaque no cenário cinematográfico e solidificando a importância dessa obra como um testemunho respeitoso e cuidadoso das riquezas culturais e espirituais dos Osage. A trilha sonora, magistralmente composta por Robbie Robertson, cujo falecimento ocorreu 2 meses antes do lançamento, merece destaque especial pelo uso brilhante dos sons ambiente, como vento, trovões, chuva e cigarras, presentes nos créditos finais. Esses elementos não apenas ecoam a profunda conexão dos nativo-americanos com a terra, mas também mantêm a melancolia que permeia todo o filme. Essas escolhas artísticas combinadas elevam a narrativa, proporcionando uma experiência cinematográfica repleta de nuances e impacto emocional. Assassinos da Lua das Flores transcende a mera exploração de paisagens e contextos históricos. Ele tece uma narrativa visual excepcionalmente rica em simbolismo e emoção. A obra utiliza habilmente cada elemento cinematográfico disponível para transmitir as camadas mais profundas da trama aos espectadores. A meticulosa seleção de cenários e ambientações não apenas enriquece a experiência visual, mas também serve como um portal para uma compreensão mais profunda do enredo.